ideia de transformers e uns outros conceitos, e no final termina com a sequência de tópicos que nós vamos seguir no curso. Isso aqui é baseado na referência número 2, nesse livro aqui, no primeiro capítulo, que explica conceitos bem básicos, né? Então, nós vamos ver a ideia de encoder-decoder, alguns conceitos de Attention Transfer Learning, e depois falar um pouco sobre o Hugging Face, que é essencialmente a tônica daquele livro-texto que eu comentei. E terminar com alguns comentários que vão nos perseguir pelo resto do curso. Então, a ideia de Transformer não é uma rede neural. O Transformer é uma arquitetura que contém duas redes neurais e algumas outros conceitos básicos. Um outro conceito importante nessa discussão toda é como é que você vai treinar esses Transformers, né? Então, uma ideia básica apareceu com esse Universal Language Model, Fine Tuning for Task Classification. Na verdade, isso aqui é uma técnica para você treinar os LSTMs, uma arquitetura de redes neurais, né? Para quando você tem uma quantidade de dados bastante grande. Bom, essa ideia aqui vai aparecer novamente ao longo do curso, então nós vamos só dar uma ideia bem rápida sobre ela. Essa ideia de Transformers não é nova, existem dois Transformers bem famosos, né? O da OpenAI, que é o GPT, e o original da Google, que chama BERT, Bidirectional Encoder Presentations for Transformers, mais popularmente conhecido como BERT e GPT. A ideia de Transformers nasceu há mais de 5 anos atrás. A ideia dessa forma de treinar redes neurais um pouco mais tarde. O GPT e o BERT surgiram um pouco antes de 2019, e aí começou a aparecer uma série de outras variantes dos dois. Esse T5 aqui, na verdade, não é uma variante do BERT, é um outro modelo muito maior que o Google desenvolveu. O que a gente vai ver agora? Ideias básicas que levaram ao conceito de Transformers, o que o Hugging Face nos ajuda para trabalhar com esses Transformers e algumas aplicações. A primeira ideia interessante vem do problema de trabalhar com texto. Texto é uma sequência de palavras. Então, se você for trabalhar com sequências, quando você interpreta uma palavra no meio da sequência, a interpretação daquela palavra deve depender das palavras que você já viu e, essencialmente, das palavras que vão seguir aquela que você está olhando. Então, interpretar texto significa interpretar sequências. Então, a gente tem que ter um jeito de, quando está processando a sequência, lembrar de onde você já passou. Os RNNs, ou Recurrent Neural Networks, eles têm um feedback, um loop de feedback aqui, e uma certa noção de estado. Quando você desenrola o RNN, no fundo o que você está vendo é o seguinte: pega uma palavra, tenta entender o que aquela palavra é e guarda alguma coisa que você entendeu daquela palavra. Aí pega a outra palavra, você já tem acesso ao estado anterior, e guarda alguma interpretação daquela palavra e vai fazendo assim. Então, no fundo, os RNNs te permitem, digamos assim, lembrar de onde você veio. Isso é um conceito interessante, mas ele não é suficiente. Logo depois disso apareceu uma outra arquitetura interessante, a ideia de você traduzir sequências, sentenças numa língua em sentenças em outra língua. Então, a ideia do encoder-decoder é você ter duas redes neurais. A primeira delas, no caso desse exemplo, ela se preocupa em interpretar
a sentença original. Interpretar significa, na verdade, capturar informação acerca da sentença original e codificar essa informação capturada numa coisa que estou chamando de estado aqui. Estado, na verdade, é um vetor de features, né? Que não precisa ser um vetor de pequenininho, pode ser um vetor grandão. Então, capturar a informação, no fundo, é você traduzir, nesse exemplo aqui, texto em um vetorzão. O que o decoder faz? O decoder faz o contrário. Ele pega o vetorzão que capturou a informação acerca da sequência de entrada e tenta produzir uma sequência de saída a partir dessa informação capturada pelo estado. Bom, de cara a gente pode perceber que tem um problema sério aqui. Essencialmente, como é que a gente vai definir um vetor que captura o suficiente de informação acerca da sentença de entrada, suficiente para o decoder produzir a sequência de saída. Então, como é que a gente define esse estado é um problema bem chato, né, no fundo. Uma ideia um pouco mais sofisticada nessa mesma direção é você imaginar o seguinte: bom, em vez de ter um vetor só que representa toda a informação da sequência de entrada, por que não termos vários vetores, esses estados aqui, que capturam parcialmente aquilo que o RNN vai capturando da sequência de entrada. Então, o que um encoder faz é essencialmente o que a gente acabou de falar, só que ele produz como saída vários estados. E agora o problema é como é que o decoder vai olhar para esses vários estados e produzir a sequência de saída, nesse exemplo aqui de tradução, né? O problema é que se você pegar cada passo do RNN e olhar para todos os estados, você vai ter que lidar com muita informação. É complicado de fazer isso. Então, a ideia de você simplificar as coisas para o decoder é a seguinte: você pega todos os estados que saem do encoder, uma parte do decoder que vai olhar esses estados, ele usa pesos nessas arestas aqui para privilegiar alguns estados em detrimento de outros. Então, dependendo dos pesos aqui, por exemplo, esse passo aqui do RNN vai dar mais prioridade a algum desses estados para produzir a saída. Esse exemplo que está aqui no alto, ele torna isso um pouco mais claro. Imagina que eu tenho aqui essa sentença em inglês ou em francês e quero traduzir para essa sentença em inglês. Quando você começa a percorrer a sentença em francês, o começo aqui ainda vai lá, né? Essas 4 primeiras palavras ou tokens que aparecem aqui na sentença em francês correspondem mais ou menos a esses 4 primeiros que aparecem na sentença em inglês. Então, os pesos aqui seriam maiores nessa diagonal. Quanto mais branco, maior peso. Preto significa 0, no fundo. Então, no fundo, o que eu estou dizendo é que essas arestas aqui teriam pesos que nesse comecinho corresponderiam essencialmente à diagonal dessa matriz aqui. Quando vocês olham Zone économique européenne, a coisa já começa a complicar, porque isso aqui é um substantivo e, no fundo, 2 adjetivos qualificando zona, né? Onde o segundo adjetivo, na verdade, é outro substantivo, no papel de um adjetivo. Em inglês, a coisa fica exatamente o contrário. European Economic Area. É exatamente o contrário, a sequência aqui está exatamente o inverso dessa parte aqui. Isso fica claro quando você olha para a matriz. O maior peso de europeano não está na diagonal, corresponde a europeana aqui. Ela está na triangular abaixo. A mesma coisa aqui com zona. Zona não é a primeira palavra dessa sequência, é a última.
Então esse cinzinho aqui significa zone em francês, vai mapear para a area em inglês. Então esse exemplo aqui dá uma ideia de que, em princípio, cada celulinha dessas aqui que iria produzir uma palavra na sentença traduzida, poderia olhar para todas as palavras de entrada, o que ficaria mais complicado. Se a gente criar pesos, quando eu for traduzir europeano, no fundo eu vou olhar apenas para essa palavra aqui e ignorar todo o resto, né? Então o peso da aresta do europeano vai ser, na verdade, 1 para European e 0 para todo o resto, né? Então aqui dá a entender de que você não precisa olhar para tudo para traduzir uma particular palavra da sentença de entrada. Você dá preferência a alguma palavra de entrada para produzir a saída. Bom, intuitivamente é isso, né? Mas o ponto aqui que é para chamar a atenção é que se você tem o decoder olhando para todos os estados produzidos pelo encoder, isso aqui vai ficar extremamente caro para treinar, né? Então você treina no fundo esses pesos aqui para dar atenção a algumas palavras de entrada em detrimento a outras, como essa matriz aqui indica. Isso é uma coisa muito intuitiva, não é nem muito precisa. Ao longo do curso a gente vai voltar a esses conceitos de uma forma bem mais precisa. Tá? Bom, tem uma outra questão aqui interessante, que são essas setinhas brancas aqui que aparecem. Um RNN, que está representado aqui nessa figura, na verdade não é o RNN, é como se você tivesse desenrolado os passos do RNN. Primeiro você identifica transforma no estado, depois o OR, depois o grade, ponto de exclamação. Então tem uma ideia de sequência aqui, né, o desenrolar dos passos do RNN. A mesma coisa aqui no decoder. Ora, essa ideia de sequência, ou de ser uma computação sequencial, significa que, no fundo, se você quiser paralelizar o treinamento, não vai ser muito bom, porque a arquitetura é essencialmente sequencial. A ideia de Transformers é quebrar esse paradigma sequencial, digamos assim. Como é que é a ideia genericamente? Você também tem esse mecanismo de atenção na entrada do encoder, ou se o encoder tiver várias camadas, nas camadas do encoder. Então, no fundo, não existe uma sequência de passos aqui. As setinhas estão na horizontal, não estão na vertical. Então, cada pedaço aqui vai olhar para a entrada inteira, de acordo com os pesos que esse mecanismo de atenção determinar, e produzir um estado de saída. Então, você, em princípio, pode treinar esses pesos aqui para cada dessas caixinhas daqui, em paralelo com as outras. Então, dá para você paralelizar um treinamento desse encoder. E o decoder é a mesma coisa, né? Como não existe uma sequência aqui, as setinhas estão na horizontal, não na vertical, você pode treinar esses pesos aqui para essa feed-forward network, independente dos outros. Então, a grande diferença aqui, no fundo, se vocês quiserem pensar de uma maneira muito intuitiva, é que aqui a gente tem eminentemente uma noção de processamento sequencial, as setinhas na vertical. Aqui a gente tem eminentemente computação ou processamento ou treinamento que pode ser feito de forma independente. As setinhas dependem apenas da entrada desses mecanismos de atenção por aí afora. Setinha horizontal significa que eu posso treinar em paralelo. Setinha vertical significa que eu tenho que treinar sequencialmente. Então a ideia do Transformer é uma evolução da arquitetura inicial, mas uma evolução bastante significativa, com essa ideia de atenção, ou seja, desses conjuntos de pesos aqui, em última instância, né? Você consegue paralelizar o treinamento do Transformer. E isso faz toda a diferença do mundo. Nota que aqui tem uma noção de layer, né? Isso aqui é como se fosse uma layer só do Transformer. Mas esses detalhes a gente vai ver ao longo do texto.
ao longo do curso. Bom, então a gente já viu a ideia de transformer, a ideia de atenção, e agora tem uma outra questão bem interessante, que é a ideia de transferir conhecimento. Isso, em primeiro momento, parece uma coisa mais complicada. Ou seja, você ter uma rede, uma arquitetura treinada para uma tarefa e você conseguir transferir o treinamento para uma segunda tarefa. Essa figura aqui, mais ou menos, resume o que é a ideia do Transfer Learning. Você separa a sua arquitetura em duas partes. Uma parte, que está chamando aqui de corpo, que é uma rede neural, uma arquitetura que você treina com um conjunto muito grande de exemplos e você captura informação ou características daquele domínio. Uma segunda parte é específica da tarefa que você quer fazer. Se você quer classificar texto, isso aqui é uma coisa. Se você quer traduzir, isso aqui é outra coisa. Quando você tem uma segunda tarefa, nota que o body aqui, A, é o mesmo aqui. Quando você tem uma segunda tarefa, o que você faz? Você pega o que já está treinando, que levou muito tempo para ser feito, e reusa. E muda apenas essa que está chamando aqui de head. Nota que aqui é head A, aqui é head B. Então, no fundo, o que eu fiz foi dividir a arquitetura responsável por resolver a primeira tarefa, essa tarefa A, em duas partes. Uma parte que é, digamos assim, possível de ser reusada e uma parte que é específica para aquela tarefa. Quando você tem uma segunda tarefa, o que essa ideia de Transfer Learning nos diz? Reuse aquilo que levou muito tempo para ser treinado e, eventualmente, com poucos exemplos, você consegue treinar uma segunda parte, o head, para aquela tarefa específica. Dito assim, isso aqui parece meio misterioso, mas funciona em certas situações bastante bem. Né? Um exemplo de onde essas ideias podem ficar talvez um pouco mais claras é visão computacional. Você pode ter um modelo de visão computacional que é treinado em um monte de imagens, né? Ou seja, alguma coisa que gasta um bocado de tempo para ser treinada, com uma quantidade de exemplos muito grande, e esse body aqui acabaria aprendendo coisas básicas acerca das imagens, como é que a gente determina o contorno de uma figura, ou coisas básicas acerca de cor. E o head aqui seria, por exemplo, você tentar identificar objetos de uma certa natureza, como por exemplo, folhas de árvore que tenham 3 pontas ou 5 pontas. Então aqui a gente teria esse modelo genérico de imagem sintonizado para criar um classificador final que te dissesse qual é a classificação da árvore, digamos assim, a partir do tipo de folha dela. Estou dando um exemplo aqui sem pensar muito. Né? Então, o pré-treino é você pegar um modelo, um monte de dados e extrair informação genérica acerca daqueles objetos que você usou para treinar. Isso aqui acaba sendo feito uma vez só. E aí você retreina, ou tem um outro pedaço do modelo que você treina para a sua tarefa específica com um número muito menor de exemplos. E aí combina os dois nessa arquitetura que está exemplificada aqui de uma forma bastante intuitiva e muito grosseira, digamos assim. Nada do que eu estou falando aqui é exatamente preciso, é só para dar uma ideia de quando é que a gente, para onde é que a gente vai. Né? Tem um exemplo aqui que eu já tinha citado lá na primeira transparência, que é essa framework para você adaptar redes que foram treinadas para alguma coisa. No caso, isso aqui, esse paper original, foi para esse tipo de rede neural, o LSTM, que funcionava muito bem, ainda funciona, né, para certas tarefas
de processamento de linguagem natural. Então, o que esse paper aqui introduziu? Ele introduziu a ideia que você podia pegar um LSTM treinado por uma coisa bem geral, por exemplo, para predizer qual seria a próxima palavra numa sentença, e esse modelo de predição foi treinado, digamos, com a Wikipedia. Tá? Bom, isso aqui, se você treinar para a Wikipedia, é uma coisa genérica. Né? Agora, digamos que você pegue um particular domínio, né? Artistas de cinema, ou diretores, ou alguma coisa assim. Eles talvez ocorram aqui, ou talvez não. Então, você adapta aquilo que foi treinado, o seu modelo, o seu LSTM genérico, para treinar ele um pouquinho mais. Isso é bem intuitivo, tá? Com esses dados ou esses conceitos de um particular domínio, né? O IMDb é aquele banco de dados de Internet Movies Database, né? Então você pode pegar o que é genérico, acrescentar algo específico do domínio, tá? E depois fazer uma tarefa que seja, digamos, pegar os comentários de filmes e classificar os comentários em positivos ou negativos, né? Então esse classificador aqui seria o finalzinho, essa parte aqui do head de uma arquitetura, onde a parte comum seria um LSTM treinado de forma genérica. Então, esse paper aqui mostrou que para várias tarefas, essa ideia genérica de adaptar um LSTM para tarefa específica podia funcionar direitinho. Isso aqui a gente vai ver em mais detalhe, tá? Aqui é só uma ideia muito genérica, e nem um pouco precisa, né? Bom, agora vamos ver como é que a gente junta essas coisas todas. Os primeiros transformers, aqueles dois que eu dei como exemplos, o GPT e o BERT, o GPT não é um transformer completo no sentido da arquitetura que eu mostrei. Ele só usa a parte da direita, o decoder, né? E usou como modelo linguístico o modelo básico por trás desse último forma de treinamento que eu mostrei, que é essencialmente como você prevê a próxima palavra, dando as palavras que precederam aquela numa sentença. Então, a tarefa aqui é bem simples, né? Predizer a próxima palavra. Esse é o modelo linguístico por trás do GPT, tá? E usando essa técnica aqui, eles treinaram o OpenAI, né, o consórcio, pré-treinou um transformer para um conjunto de livros que estavam abertos e publicados, que poderiam ser usados para treinamento. Esse conjunto aqui chamado Book Corpus. Logo depois, naquele timeline, vocês veem que o Beto saiu logo depois do GPT, o Google fez algo parecido. Eles usaram também o mesmo conjunto de treinamento, um Book Corpus, e mais a parte, esse é o paper original do Beto, né? O Wikipedia em inglês. Bom, então, no fundo, eles dois têm em comum o fato de serem dois transformers e o fato de serem sido treinados, pelo menos em parte, em cima dos mesmos dados. Só que o BERT tem um modelo linguístico muito diferente do GPT, né? Nota que o modelo linguístico aqui é simplesmente predizer a próxima palavra. O BERT usa o que ele chama de Masked Language Modeling. Essa ideia aqui, de todas as coisas que eu vi nesse assunto, é uma das mais interessantes. No fundo, o que eles estão dizendo é o seguinte: o significado de uma palavra depende do contexto que ela está sendo usada. Isso é uma coisa intuitiva que a gente sabe muito bem. Mas você pode ir mais adiante. O significado de uma palavra, no fundo, é o contexto que aquela palavra está sendo usada. Não tem nada misterioso, não tem nada mirabolante, não tem um dicionário dizendo qual é o significado. É simplesmente dizer o seguinte: se eu estou usando, no exemplo que o professor Furtado usou, file, e as sentenças onde file aparece são sentenças de computação, da área de computação, então essas sentenças me dizem que aquele termo file está sendo usado ali no sentido de arquivo.
Se você está falando de alguma coisa de salão de beleza, as frases, vamos dizer que o termo file vai aparecer ali no contexto de lista de unha, uma coisa completamente diferente. O que difere o significado de file como arquivo ou o significado de file como lista de unha? Na verdade, o contexto onde esses dois termos aparecem. Um é um contexto de informática, outro é um contexto de salão de beleza. O que é o contexto? Bom, o contexto é simplesmente as palavras, um certo número de palavras antes, um certo número de palavras que aparecem depois, que estão sendo usadas em conjunto com aquele termo que você quer dar o significado. Então, esse Masked Language Modeling que a gente vai ver, acho que na próxima aula, na seguinte, é uma ideia muito interessante. Então, o modelo linguístico do BERT é muito diferente do modelo linguístico GPT. O resto é usar a ideia de transformer. Bom, dito isso, a questão é, ok, como é que a gente usa uma dessas coisas pré-treinadas? Como é que a gente coloca isso em funcionamento no nosso contexto do dia a dia? Bom, para começo de conversa, a gente vai ter que ter algum framework onde a gente vai poder rodar esses modelos. Então, você vai pegar um modelo de algum lugar. O que é um modelo? No fundo, é aquela arquitetura com os pesos dela. E carregar em algum lugar. E aí, pegar normalmente hoje, com uma boa expectativa, um conjunto não muito grande de exemplos e retreinar ou fazer o fine tuning daquele modelo. Então, os passos é escolha uma arquitetura que lhe convém, que vai ser carregada em algum framework. Né? O que é carregar? Carregar ele pré-treinado. Depois, escolhe lá alguns dados e arruma lá o que você vai fazer e sai treinando o modelo. Isso aqui é tipicamente a sequência de passos. Só que esse troço aqui é um pouco chato. Essas arquiteturas aqui são diferentes entre si. Onde é que estão os modelos, né? Cadê a biblioteca de modelos? Cadê os pesos dele? E como é que eu faço esse treinamento? O que essa plataforma aqui chamada Hugging Face te dá é uma maneira de trabalhar com transformers razoavelmente prática. O segundo livro, que é onde eu estou tirando essa apresentação, é essencialmente um manual de uso do Hugging Face. Então, ele te oferece uma forma prática de usar transformers que é independente ou pode ser mapeada em plataformas comuns ou plataformas usuais de machine learning, tá? E ele te provê uma biblioteca grande de datasets, modelos e código para você fazer o treinamento, né? Pronto. Então é uma plataforma, de certa forma, interessante. O segundo livro que a gente escolheu, mostra como é que você faz isso para essas tarefas típicas de processamento de linguagem natural. As tarefas típicas que o professor Furtado já tinha falado são classificação de texto, por exemplo, análise de sentimento, descobrir se um token, né, um nome referenciado numa frase ou num texto se refere a um objeto do mundo real, Name Identity Recognition, criar um mecanismo de perguntas e respostas, não é simplesmente um information retrieval, não é simplesmente keyword search em cima do banco de dados, mas você ter um diálogo com o usuário, resumir texto, isso é uma coisa bem interessante, dado um texto longo, como é que eu crio um resumo, tradução, que eu já usei como exemplo em algumas ocasiões, e a própria noção de gerar texto, como está em moda agora com o ChatGPT. Então, isso aqui são algumas tarefas de processamento de linguagem natural, onde você usar um transformer faz um bocado de sentido. O Hugging Face em si, como é que ele ajuda a gente a fazer essas tarefas? Então, ele tem uma biblioteca que eles chamam de Hub,
que contém um monte de modelos, dizem eles 20 mil modelos, já deve ter aumentado, claro, né? Um monte de datasets, tá? Esses modelos já estão pré-treinados em muitas situações, então você tem os pesos, código, métricas diferentes, a gente vai ver isso na próxima aula, para você calibrar os modelos, para você analisar os modelos e poder calibrá-los, né? E uma forma de documentar o que você está fazendo. Então, o que o Hugging Face faz, né, que ele chama de Hub, é simplesmente ser um catálogo de modelos, datasets, métricas e documentação. O que a biblioteca é? A biblioteca, esse azulzinho aqui, é simplesmente código. Código para você trabalhar com texto, código para rodar os próprios transformers, né? E código para você trabalhar com os datasets. Isso aqui, trabalhar com os datasets, tem uma coisa, e essa Accelerate aqui tem duas coisas interessantes no Hugging Face. Tokenizer é bem simples, né? É simplesmente você quebrar texto em pedacinhos menores chamados tokens, que é tipicamente o que você injeta nos transformers. Então não são palavras exatamente que a gente injeta nos transformers, mas tokens. Esse Hugging Face Dataset é um pouco mais que simplesmente nesse azulzinho aqui, né? Isso aqui não são os datasets em si, mas uma maneira eficiente de você fazer caching dos datasets para a memória. Isso parece bem interessante. Não tenho nenhuma experiência para transferir para vocês sobre quão eficiente isso aqui é, mas a ideia de você fazer caching numa sequência de treinamento é bem interessante. E a última questão que eles chamam de Accelerate, na verdade, eles dão mecanismos para você, uma vez ter treinado o seu modelo, poder transferir de uma forma eficiente o seu modelo para produção. Não tenho nenhuma experiência sobre isso, mas a ideia é interessante. Então, tokenize é uma coisa óbvia. Isso aqui é essencialmente uma maneira de você acelerar o tráfego de dados entre memória principal e memória secundária, que parece interessante. Isso aqui é alguma coisa mais metodológica, né? Como é que você tira o modelo treinado e transfere ele para uma área de produção. Bom, para completar, a gente pode levantar alguns desafios que são razoavelmente óbvios. O primeiro deles, quando a gente está falando de linguagem natural, a gente devia estar falando no plural, linguagens naturais, né? Então, boa parte da pesquisa é feita para inglês, nós falamos português, então, se a gente quiser trabalhar em português, a gente vai ter que descobrir quais são os transformers, ou quais são os pre-tuned dos transformers que foram desenvolvidos para português. Isso tem, felizmente, muita coisa pronta. Se a gente fizesse falando sânscrito, eu teria minhas dúvidas. A segunda questão interessante é, bom, tá bom, eu tenho aqui o meu modelo genérico, vou fazer o fine tuning dele para essa tarefa. Bom, cadê os dados para eu fazer o fine tuning? Nem sempre isso aqui é muito fácil da gente conseguir. As outras coisas aqui também são relativamente óbvias, né? Uma coisa é você trabalhar com sentenças relativamente curtas. Outra coisa é você trabalhar com documentos longos. Então, se vocês lembram da arquitetura dos transformers, se você tem que trabalhar com sentenças muito longas, isso pode começar a ficar bastante complicado. O segundo ponto aqui, que está colocado sobre esse termo, opacidade, na verdade é um problema genérico, né, para quem trabalha com redes neurais, é que interpretar o que a rede neural está fazendo não é nada fácil. Existem um monte de papers sobre uma forma de você tentar dar significado ou tentar interpretar o que uma rede está fazendo, mas isso é uma área de discussão por si só. A última coisa que tem aqui, algo que para mim me interessa bastante, é o seguinte: quando a gente está falando de todos esses exemplos que eu dei, né, se vocês lembrarem do que eu falei sobre o BERT e o GPT, eles foram treinados em dados genéricos, naquele book, Open Books, não me lembro mais, aquele conjunto de livros, Book Corpus, sei lá, aquele conjunto de livros em aberto. Você pode treinar
esses modelos com aquilo que você encontra na internet, a Wikipedia. Mas, na verdade, o que a gente tem são bancos de dados específicos que eu gostaria de colocar uma interface em linguagem natural em cima daquele banco específico, em cima daquele vocabulário, digamos assim, que captura uma área de trabalho específica, a área para a qual um banco de dados contém informação. Então eu gostaria, na verdade, de pegar um modelo genérico que foi treinado para a internet, né, e adaptá-lo para esse vocabulário específico que eu tenho na mão. Então, bias aqui significa que boa parte desses transformers, ou desses modelos, eles são treinados ou pré-treinados para coisas genéricas, com dados genéricos, com sentenças genéricas. No entanto, eu gostaria de especializados para um vocabulário bem específico. Bom, dito isso, para onde é que nós vamos? Tem muito assunto, se vocês pegarem os 2 livros textos básicos, tem muito assunto para a gente tratar em um semestre só. Por outro lado, onde esse muito assunto pode ser dividido em 2 partes. Uma coisa é você estudar melhor os conceitos. Como o Transformer é uma coisa bem recente, bem mais recente, eu escolhi focar na parte de fundamentos, no que interessa para entender melhor esse monte de coisas que eu falei aí de uma forma muito imprecisa, né? Então a gente vai gastar uma parte do curso, mais ou menos metade, estudando conceitos básicos que a gente passou correndo nos últimos 20 minutos. A outra metade do curso são aplicações. Então, se a gente ficar só na primeira referência desse curso, a gente ficaria essencialmente nesse domínio aqui. A segunda referência coloca a gente com o pé no chão. Então, esse livro é interessante porque coloca a gente em contato com um código que pode ser executado em tarefas típicas de linguagem natural. Dessas tarefas, eu acabei escolhendo 4 para a gente cobrir no curso. Classificação de texto, sentimento análise, coisas desse tipo. Como a gente produz resumo. E 2 coisas interessantes, como é que a gente cria um sistema de perguntas e respostas, ou seja, uma interface que não é simplesmente você dar uma consulta, você engajar em perguntas e respostas, e uma coisa ligeiramente diferente, que são sistemas de diálogo. O question and answer significa que, no fundo, você faz perguntas em linguagem natural e responde em linguagem natural para o usuário. Você faz outra pergunta, eu vou lá, faço a mesma coisa, mas eu não tenho memória. Então, quando a gente fala de question and answer, o sistema não sabe, ignora completamente a sequência de perguntas que o usuário fez. Um sistema de diálogo, como o nome indica, é diferente, ele modela as interações do usuário. É como se fosse um question and answer com alguma informação de estado por onde você já conversou com o usuário. Então aqui tem uma componente diferente. Você tem que modelar o estado da conversa com o usuário, não é simplesmente o que ele perguntou e o que você respondeu, mas por onde você já conversou com o usuário. Então isso aqui é bem interessante. Agora, a escolha desses 2 assuntos aqui não é por acaso. Como está em moda hoje em dia o ChatGPT, é bom a gente pegar os papers que foram publicados recentemente lá no nosso Google Drive. Tem uns 4 deles que discutem como o ChatGPT, qual é a arquitetura dele e como é que ele foi treinado. São papers bastante recentes que vale a pena a gente dar uma olhada. Logo depois do ChatGPT sair, o Google foi atrás e lançou o equivalente dele, que é o Bard. O Bard, no fundo, eu só separei lá 2, na verdade, um anúncio do presidente da Alphabet, lançando o Bard. Mas a gente pode ir atrás de papers que
que mostra como é que o BART foi construído, como é que ele funciona, né? O equivalente dos papers do ChatGPT. Quando a gente estava preparando esse curso, no dia 24 de fevereiro, a Meta lançou o ChatGPT deles, que chama-se Llama, né? Esse Llama também está bastante bem documentado, eu selecionei alguns papers para a gente olhar. Essa parte, então, final do curso, traz a gente a coisas que estão na moda, mas que são instâncias desses conceitos de Dialogue Systems e de coisas que a gente viu aqui. Então, de certa forma, a gente vai passar o curso se preparando para ler esses papers aqui. Llama, não sei, Llama significa alguma coisa que eu não me lembro mais, mas é esse animalzinho simpático aqui. Bom, aqui para completar essa apresentação, apresento para vocês um exemplo que me mandaram, várias pessoas me mandaram esse exemplo, que mostra que eu morri em 2015. Então, essa apresentação aqui é feita, segundo o ChatGPT, por um fantasma. Bom, o resto nós vamos ver semana que vem.